Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje estudaremos sobre as leis de Kirchhoff. Se você quer entender o que são e como funcionam essas leis, cola com a gente aqui nesse vídeo e assiste até o final que você vai entender. As leis de Kirchhoff, galera, nada mais, nada menos, nos permitem encontrar a corrente elétrica e o potencial elétrico em qualquer ponto de um circuito. É isso que as leis de Kirchhoff nos possibilitam. A primeira lei de Kirchhoff é conhecida como lei dos nós. Notem o desenho. Percebam que eu tenho duas correntes, corrente I1 e I2, chegando em determinado ponto, e corrente I3 e I4 saindo desse ponto. A lei dos nós está baseada na conservação da quantidade de carga. Logo, eu não terei perda de corrente elétrica. O somatório das correntes que chegam nesse ponto é igual ao somatório das correntes que saem nesse ponto. Esse é o enunciado da primeira lei de Kirchhoff, da lei dos nós. Então, percebam aqui, galerinha, nós temos corrente I1 mais corrente I2 igual a corrente I3 mais I4. Então, a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, vai nos dizer o seguinte, que o somatório das correntes que chegam em um nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Show de bola? Tá aí. Isso é o que a primeira lei de Kirchhoff, ou a lei dos nós, nos informa. Super de boa, bem tranquilo. Bom, professor, mas o que é um nó? E aí, notem o desenho. O nó nada mais é do que um ponto em que eu terei a separação das minhas correntes. Separação ou união das minhas correntes. Então, eu posso dizer que um nó é o encontro entre condutores. Pronto, tá aí, galera. Isso é um nó. Ah, professor, mas como é que eu encontro um nó num circuito? Beleza, se liguem aqui. Olhem o meu circuito, percebam aí. Onde eu terei nó? Lembrando que o nó é o ponto de encontro de dois ou mais condutores. É o ponto em que haverá uma divisão ou uma junção das correntes existentes no meu circuito. E aí notem, aqui nesse ponto eu tenho um nó. Percebam que a corrente elétrica que circula pelo circuito, ao chegar nesse ponto, será dividida em duas. Uma vai para cá e a outra vai para cá. E bem aqui, também terei um outro nó. Agora notem, a corrente que se dividiu aqui, ao chegar nesse nó, vai se juntar novamente e percorrer essa parte do circuito que é chamada de ramo. E é importante, professor, o que é um ramo? Um ramo nada mais é do que a parte do circuito que está entre dois nós consecutivos. Beleza? Isso é um ramo. Então aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho um ramo e aqui eu tenho um ramo, que é justamente a parte do meu circuito que está entre os dois nós consecutivos. Belezinha? Pronto, galera. Tá aí. Lei dos nós. Primeira lei de Kirchhoff. Bem sussa, bem tranquilinho. O que é importante aqui é lembrar dessa informação. As correntes que chegam em um nó, ou melhor, o somatório dessas correntes é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Bom, e a segunda lei? A segunda lei é conhecida como lei das malhas. Vem comigo. A lei das malhas é a lei que, de fato, vai nos permitir determinar tanto a intensidade da corrente elétrica quanto o potencial elétrico aqui entre os pontos do meu circuito. E a lei das malhas, é importante que se diga isso, galera,
ela está baseada na conservação de energia. Professor, o que isso quer dizer? Simples. Quer dizer o seguinte, ó. Já que essa lei se baseia na conservação de energia, eu terei o seguinte, que o somatório das DDPs entre os pontos ao longo de um circuito ou ao longo de uma malha, e já eu vou dizer para vocês o que é uma malha, esse potencial aqui, ó, ou melhor, a soma desses potenciais é constante. É sempre igual a zero. É isso que a lei das malhas vai nos dizer. Ai, professor, mas o que é uma malha? Bom, super de boa, galera. Ó, a malha nada mais é, ou uma malha, melhor dizendo, nada mais é do que o conjunto de elementos que existem no circuito. Isso é uma malha. No nosso caso, o nosso circuito possui apenas uma malha. Lembrando que essa malha é um caminho fechado, tá? É um caminho pelo qual a corrente elétrica circula e esse caminho é fechado. Tudo bem? Então eu posso ter circuitos que terei 2 malhas, 3 malhas e assim vai. Mas no nosso caso, o nosso circuito tem apenas uma malha. Show de bola? Bom, mas como resolver isso? Acabei de dizer para vocês que a lei das malhas nos permite encontrar tanto a corrente elétrica quanto a diferença de potencial em qualquer ponto aqui presente na minha malha. E como a gente vai poder definir isso, professor? Como é que nós poderemos encontrar a corrente? Como poderemos encontrar a diferença de potencial? Bom, galera, é simples, é super de boa. Eu preciso primeiro definir o sentido da corrente. Ah, mas e qual é o sentido da corrente? Notem o nosso circuito. O sentido da corrente é definido pelo nosso gerador. Sabemos que no gerador a corrente vai do polo. E olhem para o circuito, quem é o gerador? Ah, tá fácil, né? A corrente sempre vai do polo negativo para o polo positivo. Tudo bem? Então temos esse é o sentido da nossa corrente elétrica. Em um circuito, corrente elétrica sempre vai do polo negativo do gerador para o polo positivo. Escolhido, ou melhor, definido o sentido da corrente, nós agora podemos definir o ponto de partida, e aí podemos escolher qualquer ponto, podemos escolher esse ponto, enfim, escolhemos o ponto. Agora vamos definir qual sentido que iremos percorrer a nossa malha. O ideal, galera, é que escolhamos o mesmo sentido da corrente. Então, ao percorrer uma malha, eu posso escolher qualquer sentido, tá? Sentido horário ou anti-horário. Mas eu vou olhar para o sentido da corrente. E aí eu adequo o percurso que eu quero fazer pela minha malha ao sentido da corrente. Tudo bem? Então, o sentido da corrente é o sentido horário, o sentido que eu vou percorrer a malha também será no sentido horário. E aí eu posso definir a malha como qualquer letra grega, alfa, beta, gama, enfim. Então já definimos os passos para resolver, utilizando a lei das malhas, um circuitozinho bem simples. Bom, mais uma coisa importante, galera. Se liguem. Percebam que no meu circuito eu tenho elementos como resistores, fontes, geradores e receptores. E aí, precisamos definir uma coisa. Se liguem aqui. Notem o desenho. Lembram que eu acabei de dizer que o sentido que eu vou percorrer a malha fica a meu critério? Eu posso escolher o sentido horário ou anti-horário, tá? Então eu vou entrar aqui nessa malha com o sentido que eu quiser, beleza? O sentido que eu vou percorrê-la. Tranquilo? E aí, galera, é o seguinte, ó. Quando falamos de geradores ou receptores,
Em geral, tem gente que diz assim, ó, ah, quando eu passo por um gerador, eu tenho um ganho de potencial. Quando eu passo por um receptor, eu tenho uma perda de potencial. Tá errado? Não. Tá certo também. É um critério. Mas o que eu vou falar para vocês está muito associado ao sentido do meu percurso, tá? Então, ao entrar no circuito, beleza, entrei no circuito e eu passo pelo polo negativo, só lembrando, né? Esse aqui é o sentido do meu circuito, tá? Esse aqui é o sentido que eu estou percorrendo o circuito. E aí, galerinha, nesse caso, eu terei o seguinte, ó. Percebam que o primeiro entrei, ou a entrada no meu circuito, se deu do polo negativo para o polo positivo. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui um sinal negativo na minha força eletromotriz. E aí, tanto faz ser gerador ou receptor. Tudo bem? Tanto faz, gerador ou receptor. Estou convencionando isso aqui. Se o sentido do meu percurso ou a entrada, ou se eu entro pelo polo positivo, e saio pelo negativo, o que eu vou ter aqui? Eu terei um sinal positivo aqui para a minha força eletromotriz. Beleza? Então tá aí. Ao percorrer um circuito, ao percorrer uma malha, eu vou notar se eu entro nessa malha passando pela força eletromotriz, tá? Do negativo para o positivo, o sinal é negativo. É o que eu vou colocar na equação. Se eu, ao percorrer a malha, passo pela força contra a eletromotriz ou força eletromotriz do polo positivo para o negativo, eu tenho um ganho. Eu vou colocar um sinal positivo lá. Beleza? Entendido isso? Nesse caso aqui, vamos já ver esse caso, tá? Mas calma. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês está associado aos resistores. Olha aqui o desenho. Para os resistores, a ideia já é um pouquinho diferente, tá? Porque além de notar o sentido do meu percurso, se liguem aí, eu tenho que perceber também qual é o sentido da corrente elétrica. E é aqui que está o pulo do gato, galera. Por quê? Porque se a corrente elétrica possui o mesmo sentido que o percurso que eu escolhi, por isso que eu mencionei ali para vocês. Galera, vocês podem escolher qualquer percurso, qualquer sentido, na verdade. Horário ou anti-horário. Mas o ideal é que vocês escolham um percurso que tenha o mesmo sentido da corrente elétrica presente no circuito, tá? Vai facilitar o trabalho. Foi por isso que eu mencionei isso. Porque aqui, ó, quando eu tenho a corrente elétrica e o percurso que eu escolhi iguais, eu terei um ganho de DDP. Eu terei uma DDP positiva. É o sinal que eu vou colocar lá na equação. Beleza? Ah, professor, mas e se a corrente elétrica tiver sentido contrário ao sentido do percurso que eu adotei? Bom, simples. Se ela tem um sentido contrário, eu terei uma DDP de sinal negativo. Tudo bem? É o sinal que eu vou colocar na minha equação. Pronto, galera, tá aí. Vamos ver isso na prática? Na prática, olha para cá. Olha para o nosso circuito aqui. Já definimos o sentido da corrente elétrica, ficou fácil saber, né? Porque eu sei que esse aqui é o gerador e eu sei que esse aqui é o receptor. Por isso que eu expliquei para vocês dessa maneira, porque dessa maneira eu não sei quem é gerador e receptor. Mas eu sei que se o sentido que eu escolhi, eu passo primeiro pelo polo negativo, lá na minha equação vai estar negativo. Se passa primeiro pelo polo positivo, lá na minha equação vai estar positivo. E aí notem uma coisa. Para cá, para geradores e receptores, ou receptores, o sentido da corrente não importa. Não importa para mim. O sentido da corrente só vai importar aqui, quando o assunto for resistores. Beleza? Então, olha lá. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou começar desse ponto aqui. Sei lá, vou começar desse ponto. Então, ó, se liguem aí, se liguem. Vamos lá.
Comecei desse ponto, sentido é horário, sentido da corrente também é horário, e aí eu vou passar primeiro por um polo positivo. Então aqui eu terei isso. Passo agora pela resistência interna. Sentido que eu escolhi do percurso igual ao sentido da corrente. Positivo. O que eu vou ter positivo aí? O produto dessa resistência interna pela corrente. Beleza? Isso aqui é o quê? É DDP. Tudo bem? Novamente, passando agora pelo resistor R. O sentido da corrente é o mesmo sentido que eu escolhi no percurso? Show de bola. Só multiplicar bem tranquilinho. Aqui também, professor, é o mesmo. Beleza. E aqui? Bom, o percurso que eu estou fazendo, eu estou entrando aqui pelo polo negativo. Então aqui eu terei menos isso. E quanto é que isso tudo tem que ser? Tudo isso tem que ser igual a zero. Lei das malhas. Beleza? Pronto. Eu sei que não está reto, tá? Não curtam. Beleza. Vou fazer o que agora? Vamos resolver, né? Primeiro, vou organizar bem na manha. Que coisa linda, olha só, gente. Esse aqui é negativo, vai para lá positivo. Esse aqui é positivo, vem para cá negativo. Troquei de membro, tá? Vou colocar a corrente em evidência, já que eu tenho a corrente elétrica aqui nos três termos. E é quem? Resistência interna do receptor, mais a resistência do meu circuito, ou o resistor do meu circuito, mais a resistência interna do meu gerador. E galera, isso aqui lembra alguma coisa? Lembra, né? Olha só. Pronto. Para quem não lembra, isso aqui, ou essa equação aqui, é chamada de lei de Euler, que já inclusive estudamos, hein? Já estudamos essa lei. Pronto, galera. Super de boa, bem tranks, bem filé. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei o prazer imenso de responder a vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, deem aquele joinha maroto e compartilhem ele com os amigos de vocês. Valeu, até a próxima.